Ótimo, gravando. Qualquer coisa aí, fique à vontade para parar a aula. Então, hoje a gente vai falar sobre as estruturas cristalinas. Na outra aula, eu já tinha comentado de uma maneira superficial que a gente ia ver justamente como a corrosão pode atacar na estruturação do material, tá? Mas para isso a gente precisa entender como os materiais podem se estruturar. Então, quando eu falo estrutura cristalina, é numa escala microscópica, tá? Muitas das vezes até nano, né? Então, vai para além disso. Então, tem alguns arranjos, tá? Da qual os materiais eles podem se estruturar, tá? Então, quando a gente olha numa perspectiva química da composição de um objeto qualquer, né? A gente tem vários tipos de abordagem. Uma delas é a química, a qual vocês estão mais familiarizados. Mas essa perspectiva da estrutura cristalina dos metais que eu vou dar é um pouco mais na perspectiva do engenheiro de materiais, do cara da siderurgia, do cara da metalurgia, tá bom? Então, por exemplo, como a ligação metálica é não direcional, não há restrições quanto ao número e posições dos vizinhos mais próximos, tá? Então, você tem um comportamento não linear, tá? Então, só aí já é um pouco mais difícil a gente antever alguns comportamentos do material. A estrutura cristalina dos metais tem um número grande de vizinhos e alto empacotamento atômico. Tudo que tem um alto empacotamento atômico, ele tem uma boa resistência, uma boa dureza, é sinônimo de durabilidade, né? Então, tudo que tem empacotamento atômico, estruturas de aço, não é à toa que a gente faz viga, o concreto, né? Então, são alguns exemplos de objetos, de estruturas com grande empacotamento atômico, tá? Então, aí, as três principais é a cúbica de corpo centrado, que é a famosa CCC, aí tem a cúbica de face centrada, que é CFC, e a hexagonal compacta. Então, essas são as estruturas cristalinas mais comuns em metais e a gente vai entender como que elas se caracterizam. Isso tudo tem a ver com arranjo atômico, tá? Então, o nível de empacotamento ele tem a ver justamente com esses espaços vazios, os intertícios, né, existentes entre eles. A nuvem eletrônica tem muito a ver com a rigidez e com a força de atração com que eles vão ter. Como vocês podem ver, uma cúbica simples, ela não tem estruturas aqui na face dela, ela só tem nas arestas, né? A de corpo centrado, ela tem uma no centro aqui, e a de face centrada, ela tem toda face, tá? Ela vai ter uma estrutura aqui. Então vamos lá. No sistema cúbico simples, apenas um oitavo de cada átomo cai dentro da célula unitária. Ou seja, a célula unitária contém apenas um átomo. Então, quando eu estou falando de um oitavo, acho que tem um outro exemplo que deixa um pouco mais claro. Deixa eu ver aqui. Tá, esse daqui. Tá. Eu vou usar esse exemplo aqui porque ele já ilustra melhor, tá? Mas depois eu volto lá. Então, quando eu falo um oitavo, tá vendo? É só essa parte aqui do átomo. Olha só. Então, todo o resto dele fica para fora. Então, somente essa parte daqui de dentro que vai proporcionar o empacotamento atômico, tá? Então, é esse um oitavo do átomo que eu estou falando, tá? Então, retornando aqui, essa é a razão que os metais não cristalizam na estrutura cúbica simples, devido ao baixo empacotamento atômico, tá? Então, aqui está o parâmetro da rede. Então, olha aqui, ó, no sistema cúbico simples, os átomos se tocam na face, tá? Então, tá vendo? Um oitavo dele acaba tangenciando, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é tangenciar. Então, ele Professor, estabelece contato em algum ponto. Sim? é esse átomo, é esse um oitavo de átomo, esse átomo cortado que vai proporcionar corrosão? É ali aonde ela pode atacar, tá? Ah, tá. É como se fosse a brecha para corrosão, seria o átomo AB, cortado. Exatamente. É aí que o material ele vai se deteriorar. É aí que ele vai perder a aplicabilidade dele. Sabe, por exemplo, lá naquela solda do portão, entendeu? Ali é um ponto frágil. Então, é justamente nesse empacotamento.
tá? Então, sim, é sempre ponto de fragilidade. Então, ali é um ambiente onde, se você não tiver o devido tratamento, a devida pintura, a proteção catódica, é ali uma região sempre propícia, é sempre na junção, é sempre na conexão, é sempre na dobradura, né? Na dobradiça, por exemplo. Então, é sempre onde acaba uma parte e começa a outra. Então, fiquem sempre atentos a esses pontos de fragilidade. E a gente vai ver que quanto mais pontos, maior vai ser a chance da corrosão atacar ali. Tá? Então, ó, número de vértices, 8. Tá? Então, aqui, ó, 4 no topo, 4 na base. Número de átomos por vértice. Átomos no interior da célula cúbica. Tá? Isso aqui é bom, eu acho que não está escrito em qualquer lugar. É bom destacar isso para ficar claro na cabeça de vocês. Então, o número de átomos, só pegar 8 vezes o número de átomos por vértice. Né? Então, ou seja, quantos que eu tenho? Se fosse somar, né, a área que eu tenho empacotada, eu tenho somente um átomo. Tá vendo? Que é o volume ocupado por átomo. Um volume de átomo. Aí, no caso, eu venho aqui calcular a área dele, né? Isso tudo, gente, é tabelado. Tá? Isso daqui eu só estou passando para vocês, vocês não precisam se preocupar em decorar isso, tá? Vocês têm que se preocupar em entender, fazendo esse tipo de pergunta justamente, pô, mas espera aí, onde que isso tem conexão com a corrosão, não é? Então, o fator de empacotamento, aqui você tem essa fórmula aqui, no F é fator de empacotamento. Essa é a fórmula, mas a gente precisa saber esse número, se atenta a esse número, 0,52, tá? Então, olha aqui, sistema cúbico simples. Mas olha só como esse sistema ele já fica um pouco mais complexo. Olha quantas unidades cúbicas eu estou colocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, tá? Então, eu coloquei 4 sistemas aqui em cima e 4 aqui embaixo. Mas reparem que eu estou compartilhando átomos, tá? Em alguns pontos, tá? Aqui atrás e aqui embaixo. Há um compartilhamento deles, tá? Isso daí a gente vai ver um pouco mais à frente. Que é o número de coordenação, né? É o número de átomos vizinhos mais próximos, tá? Então, aqui eu tenho se eu for colocar, né, 8 sistema cúbico simples. Vou pro Diego, tá tentando entrar. Foi. Coloquei 8 sistemas cúbicos simples, eu vou ter um ponto onde eles vão compartilhar átomo, e o número de coordenação, né, é justamente o número de átomos vizinhos mais próximos. Então, eu vou pegar o quê? O ponto central, tá, que seria esse em azul. Quantos vizinhos próximos eu teria? 6. Esquerda, direita, norte, sul, tá? E frente e trás aqui, tá bom? Então, Professor, essa coordenação é a mesma, é similar à coordenação ladino-orgânica? aqui Em, não. Aqui foi em falando inorgânica, no geral. segundo módulo, nós aprendemos números de coordenação, né? Da nomenclatura, não tem nada a ver. Não, aqui é estrutura de. Não, não. Eu posso até dar uma olhada, mas eu nunca vi esse link que você falou aí, Aham. não. Eu nunca vi essa conexão. Porque uma coisa é você pegar, ver. Fala alguma coisa que vocês viram a estruturação atômica. Vocês viram provavelmente, sei lá, do. Metais, como é que se fala, gente? É metais. Ah, esqueci o nome dos metais. Até o final da aula eu vou lembrar dos metais, para você ver se tem uma noção se é Sim. isso mesmo ou não. Mas aqui, por exemplo, eu estou falando de ligas metálicas, podem ser materiais, lá vocês provavelmente estavam vendo o elemento de forma isolada. Então, você estava vendo do ouro, não de um material pronto, de um aço carbono do tipo tal, para ser usado numa obra. A gente estava Entendeu? vendo mais dos materiais que poderiam ser usados em fármacos, entendeu? De ligas metálicas também. Sim. Eu posso até dar uma olhada. Quem que dá aula para vocês? Foi a professora Renata. Renata, sim, eu posso dar Só uma que olhada. ela é muito embasada, entendeu? Então, ela é muito técnica. Então, ela deu essa matéria para gente
mas ela caprichou legal. Aí eu tô vendo aí você falando de coordenação, número de coordenação, aí me veio a matéria dela do segundo módulo em inorgânica. Sim, a forma de análise pode ser a mesma, mas a aplicação aqui é numa perspectiva que eu vi no meu mestrado de engenharia de materiais, não é? Então, é para uma outra aplicação. Mas aí, de novo, pode ter uma abordagem para aplicações diferentes, tá? Eu posso depois até ver esse link. É bom que, por isso que eu gosto de aula gravada, né? Que depois o que a gente fala não se perde, né? Depois dá para ver com calma. Mas sim, depois eu vou dar uma olhada, se for o caso, até falo com a Renata. Então, aqui, uma cúbica simples, eu vou ter um número de coordenação igual a 6. Número de coordenação, NC, igual a 6. Tá? Aqui, a cúbica de corpo centrado, né, já fica mais fácil identificar. Porque, reparem, para achar da cúbica simples, eu tive que colocar 8 sistemas de cúbico simples, para ter um ponto central para que eu pudesse identificar o número de coordenação. Mas aqui, numa estrutura única de cúbica de corpo centrado, ela, por já ter um átomo no centro, eu já consigo definir o número de coordenação. Eu não preciso colocar, como eu coloquei da cúbica simples, né, 8 estruturas de cúbicas de corpo centrado para identificar o número de coordenação. Na cúbica simples eu preciso, porque eu não tenho essa disposição espacial, né, em todos os eixos, né, no XYZ. Né? Eu não tenho vizinhos em todas as partes, se eu pegar só uma. Tá? Se eu vou pegar aqui, eu só vou ter vizinho nessa direção, nessa e nessa. Eu não vou ter para cá nem para cá. Então, para que eu tenha essa referência, né, eu preciso ter vizinhos em cima e ao lado. Tá? E para que todos tenham essa possibilidade, eu preciso fazer isso daqui. Tá? Então, para eu ter o mínimo de referência para estabelecer o número de coordenação. Tá, então falando agora um pouco mais da CCC, que é a cúbica de corpo centrado, ela é uma rede cúbica na qual existe um átomo em cada vértice e um átomo no centro do cubo, né? Os átomos se tocam ao longo da diagonal. Então, tá vendo? Eu tenho um átomo inteiro aqui dentro, mais um oitavo aqui fora, não é? Então, qual é o número total de átomos da célula unitária? Um no centro, mais 8 vezes um oitavo. Então, o número de átomos na célula unitária de uma estrutura cúbica de corpo centrado é igual a 2. Conseguiram acompanhar? Tranquilo, né? Sim, como se fosse um átomo inteiro e mais um átomo repartido em 8 partes iguais. Exatamente. Então, como eu cheguei no 2, exatamente. Aí, tá vendo como a gente tem que ir construindo? Aqui é a cúbica simples. Um oitavo vezes 8, que é o número de vértices. Não é? Então, eu encontro o número de átomos, igual a 1. A cúbica de corpo centrado, que é que vem logo seguinte. A Camila tentando entrar. Tá. Então, é uma no centro mais 8 vezes 1 oitavo. Então, o número total de átomos na célula unitária. Tá? Aqui. Aí vem as relações dos raios. Tá? Então, de novo, isso tudo aqui é tabelado, mas o que eu quero que vocês entendam? Olha o fator de empacotamento atômico da cúbica de corpo centrado. Isso é o que significa fator de empacotamento atômico cúbica de corpo centrado. Tá? Qual é o fator de empacotamento? 0,68. Depois, no final, tem uma tabelinha lá resumindo todo o fator de empacotamento. Mas o que está acontecendo aqui? Menos espaço livre. É isso que eu quero que vocês se atentem. Então, o fator de empacotamento aqui é 0,52. Ou seja, eu tenho 0,48 livre. Então, ali eu posso ter interações físico-químicas das mais diversas ordens de grandezas. Podem prejudicar, né? Acontecer uma coisa boa que eu não estava esperando, ou eu posso ter uma brecha para deteriorização do meu material. Tá? Aqui, empacotamento maior. De 52 passou para 68. Tá? Aqui está falando, tá?
que no caso está repetindo, tá. Aqui tá só botando em textos, né? Que seria o volume de átomos dividido pelo volume das células, que só para... É uma forma de entender melhor, né? E aqui está em inglês, APF, Atomic Packing Factor, caso vocês precisem. Ainda falando um pouco deles, né? Então, o átomo do centro pertence somente à sua célula unitária, tá? Então, você vê que ele não é compartilhado com outras células unitárias, como acontece naquele exemplo lá que eu dei da cúbica simples. Esse 1/8 aqui, né? Ele vai acabar sendo compartilhado com uma outra célula unitária, né? Quando você está falando de um material assim com um comprimento maior, quando você não analisa ele numa estrutura atômica, não é? Então, esse 1/8 aqui está sendo compartilhado com uma outra célula unitária em várias direções. Esse daqui não. Ele ocupa apenas a sua própria célula unitária e não há compartilhamento. Tá, isso aqui já foi feito. Tá, alguns exemplos aqui, tá, clássicos de estrutura de materiais. É aqui, por exemplo, que a gente faz quando a gente vai cromar uma estrutura, não é? E esse fator de empacotamento é justamente que protege um pouco mais, não é? Então, quando a gente... Provavelmente já ouviram falar de qualquer coisa cromada, ela tem uma durabilidade maior, né? Não sei, por exemplo, aqui alguns instrumentos, né? Eu já vi o pessoal cromar algumas partes dos instrumentos, justamente para que ele tenha uma durabilidade maior. Mas essa parte tem que ser bem feita também. Se você cromar em qualquer lugar, acaba que, se você deixar brecha, a corrosão, quando começa, cara, ela só precisa de uma brecha para começar. Tá, agora indo para a CFC, que é a cúbica de face centrada. Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Então, eu continuo tendo aquelas 8 arestas com 1/8 de átomo, tá? E eu agora tenho meio átomo em cada face, tá? Então, olha, eu vou ter 6 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e lá atrás 6. 6 vezes meio, tá? Que é essa parte aqui, mais 8 vezes 1/8. Logo, o número de átomos da célula unitária de uma estrutura cúbica de face centrada é igual a 4. Tá? Aqui está a relação de A, no caso aqui, no caso de uma aresta a outra. Tá? Eu acho que eu não falei. Então, esse A aqui ele diz respeito à distância entre arestas. Tá? Aqui do mesmo eixo. E a relação do raio, né? No caso, o centro de uma célula unitária até onde ele tangencia uma outra. Aqui, no caso, até onde a distância, né, da célula, do centro do 1/8 do átomo de uma aresta até o ponto em que ele tangencia a metade do átomo que está faceando a minha estrutura CFC. Tá? Fator de empacotamento, olha o que acontece. Ou seja, ainda menos espaço dentro da minha célula unitária. A rede CFC é mais compacta. Tá? Então, aqui o resumão. Era esse slide que eu queria chegar. Né? Então, a cúbica simples, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. Né? O número de átomos por célula, número de coordenações, tá? Parâmetro de rede, daqui é para a gente fazer aquele cálculo lá do fator de empacotamento. Mas é aquilo, como tudo é tabelado, é só para vocês saberem de onde que está vindo esses números. Tá? Então, tá vendo? Quanto maior o número de células ocupando quanto maior o número de átomos ocupando a minha célula, maior o fator de empacotamento. Tá? Quanto maior o fator de empacotamento, menos espaço você vai ter para possíveis interações físico-químicas. Aqui nós temos também agora, a gente vai falar a exemplo do zinco e do magnésio, né, que são sistemas hexagonais compactos mais comum, né, quando a gente está falando de metais. Então,
na estrutura hexagonal compacta, cada átomo de uma dada camada está diretamente abaixo ou acima dos interstícios formados entre as camadas adjacentes. Aqui eu escrevi errado. Deixa eu ver se tem alguma ilustração aqui. Essa ela mostra. Olha aqui, ó. Tá vendo como ela vai se acomodar perfeitamente aqui, esse plano B. Então, é sempre plano A, plano B, plano A, plano B. Então, essas estruturas hexagonais compactas, elas têm essas sobreposições de camadas, né, por plano. Elas são muito padronizadas nesse aspecto. Então, é uma característica típica, e tanto que esses metais eles têm uma aplicabilidade bem distinta. Aqui, tá, deixa eu ver mais o que eu posso falar daqui. Tem a alotropia também, tá. Cada átomo tangencia 3 átomos na camada de cima, né? 6 átomos no seu próprio plano e 3 na camada de baixo do seu plano. O número de coordenação para a estrutura hexagonal compacta é de 12, portanto, o fator de empacotamento é o mesmo da cúbica de face centrada, né? Ou seja, 0,74. Mas, gente, tudo que é mais complexo é mais difícil de você ter estabilidade, tá? É claro que você pode acabar obtendo alguns benefícios que só essa estrutura cristalina pode proporcionar, mas é sempre mais difícil gerenciar ela a depender da pressão, da temperatura, do contexto a qual ela está sendo aplicada. Então, se o objetivo for ter um metal, um objeto com alto fator de empacotamento, a CFC já tem esse nível e ela pode funcionar melhor por ser um pouco mais simples e, por consequência, ser mais estável, tá? Mas, enfim, depende da aplicação. Falando um pouco agora de alotropia e polimorfismo, o polimorfismo ele pode ser caracterizado como um fenômeno no qual um sólido, né, metal ou metálico ou não metálico, pode apresentar mais de uma estrutura cristalina, dependendo da temperatura e da pressão. Por exemplo, a sílica, né, como o quartzo, a cristobalita e a tridimita. Aqui, gente, o pessoal de geologia que adora esse tipo de análise, né? A análise alotrópica e o polimorfismo. É justamente quando você é muito difícil você botar ela, não, isso daqui é hexagonal compacta, é CFC, CCC, ou a cúbica simples, né? Então, é aí que começa a surgir a complexidade, todo esse nível de complexidade da natureza, e que muitas das vezes a gente tem que gerenciar. Grãos de quartzo, por exemplo, quando a gente está falando de reservatório de petróleo, isso é muito comum acontecer. Só que ali a abordagem normalmente é entender em que isso vai influenciar na capacidade produtiva do campo, se eu vou conseguir produzir mais ou menos petróleo, se vale a pena, se ele reage com água ou com gás, qual fluido eu posso injetar no meu reservatório para ter um maior fator de recuperação, por exemplo. Isso no contexto de engenharia de petróleo, no olhar mais da geologia. Mas só para vocês saberem que tem essa possibilidade, e talvez aí vocês até tenham visto com a Renata aí em algum ponto. Então, aqui, olha, alguns exemplos, né? O diamante, a estrutura cristalina de equilíbrio é dependente da temperatura e da pressão. Então, dependendo da pressão a qual você exerce, né, você consegue aqui, com uma mesma estrutura cristalina, você consegue dar outra ordenação a eles, não é? Então, exemplo aí do diamante e do grafite. Mas reparem que o arranjo cristalino deles ficam mais complexos. Daí você chegar nesse nível de rearranjo estrutural é uma coisa, manter é outra, tá? Então aí que a gente está falando da engenharia de materiais avançada, não é? Onde surgem esses nanotubos, esses tubos que ao mesmo tempo que eles são flexíveis,
eles têm uma alta dureza e a ruptura deles é extremamente difícil, consegue trabalhar sob pressões e temperaturas muito adversas, não é? Professor, Sim. professor, esses nanotubos são os mesmos, são os mesmos estendes usados para dilatação de veias coronárias? Sim, tem aplicação na medicina, o Hum, nanotubo. Eu sei que eu tinha visto uma aplicação de nanotubo já porque estou começando a acontecer algumas cirurgias básicas que médicos usam o auxílio daqueles braços de robô, né? Eu porque estava são vendo. o desenho a circunferência eu não sei, mas o desenho de tela, né, esse desenho que eu consigo ver, é o mesmo desenho do stand, que Isso, são colocados pessoas que têm, tipo assim, infarto no miocárdio, ou são cardiopatas. Eu falo pelo meu time, eu tinha um cardiopata, então ele mostrou esses stands, ele tem uns que tem prazo de validade no corpo. Então eles tiram e colocam stands novos. E ele trouxe um stand desse para a gente ver como é que funciona, né? E é novidade na medicina. E o desenho é muito parecido com esses nanotubos. Só que sim. eles chamam de stand. É aquilo, depende da aplicação, né? Depende da aplicação. Qual é o tamanho? Deve ser do tamanho de um dedinho, né? O menor. Menos, mais fino do que um dedinho. É, o É. diâmetro dele deve ser bem pequeno. Aqui, quando o meu intuito é mostrar é numa perspectiva mais industrial, então flexitubos, então já é uma coisa mais, Entendi. é, uma coisa maior, né? Mais interessante, bacana isso daí. E é recente isso que ele te mostrou? É recente, ele trocou tem um ano que me mostrou os stands, porque ele precisou tirar o coração, ele teve um problema eu acho que não sei se ele fartou, né, por conta do cigarro, e as artérias deles criou camadas de gordura que não conseguiu ser dissolvida através do cateterismo. Aí teve que colocar esses stand para que a camada de gordura ela se alargasse e o fluxo sanguíneo se normalizasse, entendeu? Porque a camada de gordura dentro das artérias impedia o fluxo sanguíneo no corpo dele. Aí os stands foram colocados, né, eles são colocados de forma, eu acho que de forma menos a grossura de dedo, mas existe um mecanismo que depois que coloca, eles se inflam. Não sei se é Sim, com ar, com alguma coisa. Aí a gordura, aquela parede de gordura continua no mesmo lugar, mas sendo que o stand, esse tipo de metal, ele se dilata, se expande e faz com que a gordura ela fique presa nesse metal para que não volte a fechar de novo. Mas de tempo em tempo tem que se trocar, porque aquela camada de gordura que tende a fechar, ela vai fechando o stand de novo, entendeu? E vira e sim. mexe, ele vai trocando. É o jeito que ele tem de sobreviver são esses stand. Pô, bacana, né, cara? Você vê, ele fez essa cirurgia no Rio? São Paulo? Onde? Não no Rio, fez aqui no. Foi em Campo Grande que ele fez, mas só quem tem plano de saúde. Agora já acho que o SUS já está cobrindo esse tipo de cirurgia, né? Mas só em casos muito graves. Mas Pô, quem tem plano de saúde é normal colocar stand hoje. pô, bacana, bacana. É isso daí, a ideia o bacana, né, do avanço científico é que ele é interdisciplinar, né? Então a gente pode ter através da mesma descoberta soluções a nível industrial para escoamento de fluido, de petróleo e soluções para medicina, né? Lógico que isso dadas suas devidas proporções. Mas bacana, interessante essa aplicação. Seguindo aqui nessa de alotropia do ferro, por exemplo, se eu pego o ferro, olha aqui, nesse eixo eu tenho a temperatura, né? Repare aqui, eu estou aqui de 700 graus a 1500, em função do tempo, tá? Então, olha o que acontece aqui. Então, eu tenho aqui o ferro na fase líquida e ele com uma estrutura cúbica de corpo centrado a essa temperatura, tá? Aqui eu tenho o ferro com uma estrutura cúbica de face centrada a 912 graus
E aqui eu já tenho o ferro, de novo, com uma estrutura cúbica de corpo centrado, uma temperatura muito mais elevada. E aqui a temperatura é tão elevada que ele não tem uma classificação, né? Ele fica totalmente líquido, fica amorfo. Então, isso daqui é só para ilustrar. É claro que eu não vou me aprofundar aqui em outras questões, mas é só para vocês entenderem o quanto que o mesmo elemento, né, ele pode adquirir diferentes arranjos cristalinos, estruturais, a depender da temperatura a qual ele é submetido. E uma vez que ele atinja determinado patamar, né, de temperatura e, por conseguinte, um novo rearranjo, você resfria ele rapidamente e pronto. Você tem um novo material com uma performance muito mais elevada. Bastando você elevar a temperatura até determinado ponto, para ele atingir um outro nível de estruturação cristalina, você faz o resfriamento e pronto. Ele acaba se estabilizando daquela forma. Então, aqui só algum exemplo, são processos siderúrgicos e metalúrgicos, né? Só para vocês entenderem. Agora falei do ferro, agora falando do titânio, né? Então, aqui, ó, em função da temperatura, você vê aqui, ó, eu tenho uma divisão clara, né, da estruturação da hexagonal por uma cúbica de corpo centrado. Aqui um exemplo de titânio, né? Ele existe até 883 graus na forma hexagonal compacta. E ele é mole, né, nessa fase alfa. E na fase beta, ele existe a partir de, não é, 883, que é essa daqui, cúbica de corpo centrado, e ele é duro, não é? Então, olha só, né, o mesmo elemento, como a gente pode ter um comportamento diferente dele. Então, isso é a alotropia, diferentes rearranjos cristalinos, estruturais e aspectos visuais, não é? A depender do nível de temperatura que o material atinge. Aqui nós temos também a do enxofre. Essa estrutura romboédrica, né, que fica aqui esse cristal rômbico, é justamente isso aqui, tá vendo? Ele tem esse topo aqui, a base, aí ele vai, tá vendo a geometria dele? Isso daqui é uma estrutura romboédrica, tá vendo? Ele tem essa base aqui, aí depois ele vai ganhando ele tem várias faces aqui e outras aqui. Aqui ele está como um cristal monoclínico. Mas está vendo aqui como ele muda? Aqui, o enxofre monoclínico, aqui, que está ligado a essa daqui, e o enxofre rômbico, né? Que ele tem esse arranjo cristalino. E olha só, não muda nada, não é? Continua como S8. Então, para você ver como que nós seres humanos, nós podemos manipular determinados elementos na natureza sem adição de nenhum outro elemento, apenas gerenciando aí normalmente a temperatura, que normalmente a gente gerencia a temperatura também com um pouco de pressão, vai depender de novo da aplicação. Daí que eu achei muito interessante aquelas oportunidades que eu trouxe na última aula do acelerador de partícula aqui de Campinas. Esse tipo de vanguarda tecnológica é feita aqui no Brasil, né? A gente tem um patrimônio científico enorme, que é esse acelerador, e aqui para várias áreas, para a área da química, da biologia, da medicina, materiais, 4 áreas. Eu não lembro quais as linhas de pesquisa em todos os níveis. Você tem pós-doutorado a nível médio, sem técnico, as oportunidades nesse acelerador de partículas. Para quem se identifica, né, é bacana. Deixa eu ver que horas são. Tá. Professor, enquanto você está dando aula, eu estava pesquisando aqui sobre os estentes. Eles são fabricados com ligas de aço inoxidável ou liga de cobalto? Cobalto. Cobalto. Interessante. Eu fico mais curioso no aspecto de reação, né, com o sistema imunológico, né? Até o sistema imunológico entender que aquilo dali não é para ser combatido, né? É isso que me chama mais Doideira, atenção. né? A pesquisa, né? A pesquisa é top, a pesquisa é fascinante.
Então, seguindo aqui, então a gente viu um pouco melhor, aí, tá vendo? A gente olhando isso daqui de longe é isso. Mas quando a gente dá aquele zoom, não é? A gente vê que ele é composto daqueles arranjos cristalinos. Então, eu já falei isso para você. Dependendo do que a gente está falando, a gente vai ter diferentes interpretações da corrosão. Mas, de uma forma geral, é essa, por isso que eu estou sempre voltando ao conceito, né? Estou sempre definindo e redefinindo corrosão ao longo do curso, como eu vou falando para vocês. Então, dependendo da perspectiva que eu quero dar, eu sempre coloco aqui essa definição para a gente relembrar, tá, agora estamos na corrosão nesse contexto. Então, mas de uma forma geral, ela pode ser caracterizada como a deteriorização de material por reações químicas resultantes da interação deste com o meio. Né? No caso do metal, a corrosão leva à formação de um óxido ou sal metálico. Aqui a gente já falou disso a nível de gastos, né? Aqui eu não tenho um ano, né? Mas gasta cerca de 10 bilhões por ano só para reparar danos da corrosão. No mundo, 20% de todo ferro é para repor o consumido pela corrosão. Tá? Então aqui está mostrando o composto mais energia, ele vai gerar o metal. E a corrosão faz ele justamente voltar para esse estágio. Para esse daqui, principalmente, para o composto. Ele faz aqui, ó, esse metal que tinha uma aplicação, sei lá, numa praça, para sustentar um banco com ripa de madeira, tá? Com o tempo, ele vai retornando, ele vai perdendo energia, ele vai perdendo energia através de agentes do intemperismo, que atacam a estrutura cristalina do material e fazem com que ele retorne ao composto mineral de sua origem. Tá? Só que agora fragilizado. Só que agora não com a mesma capacidade, né, de suportar, por exemplo, um aumento de temperatura e manter uma estrutura cristalina estável. Então, as interações químicas possíveis, né, seria aqui dissolução, voltado para metais, mais metais líquidos, plásticos, solventes, vidros, cerâmicas, reagentes. Aqui um aspecto interessante dos vidros e das cerâmicas, quando você pega avião, por exemplo, né, você tem muita estrutura do avião que é feito de cerâmica. É justamente por ele ser um excelente condutor térmico, né? Ele não superaquece. Então, quando você está aquecendo alguma coisa que está dentro de uma estrutura cerâmica, ela dissipa o calor muito rapidamente. Então, você não tem o risco de você superaquecer determinado equipamento. Então, quando eu fiz o mestrado, às vezes eu tinha uns colegas lá que trabalhavam com cerâmica avançada, e eu falava, caramba, para mim a cerâmica era uma coisa meramente estética, né? Até então eu não tinha muito conhecimento. Aí quando eu fui ver, eu falei, caramba, como é que pode, né? O tanto de aplicação. Outra, a dissorção, aqui mais voltado para plásticos e vapores, né? Quando a gente está lidando com esse tipo de situação. Agora você vê a oxidação, né? O plástico, aqui a dissorção, né, se dá em vapores atacando o plástico, né? Também é bom deixar isso claro. Aqui solvente atacando plástico e reagentes atacando vidros e cerâmicas. Aqui, quando o ar ataca o plástico, eu tenho um tipo de corrosão, eu tenho um tipo de deteriorização. Quando o ar ou a água, né, eles podem deteriorar, eles podem fragilizar a madeira. Né? O ar seco, ele tem uma capacidade de deteriorar os metais, né? Assim como o ar úmido, água e o solo. Tá? Então, aqui, por isso que normalmente as refinarias, por exemplo, ela tem que ter toda uma preparação do solo anterior a ao início das atividades, justamente para evitar esse tipo de problema futuro. Tá? Mas isso se aprendeu na prática. As primeiras refinarias que tiveram assim, em larga escala lá nos Estados Unidos, a maioria já não funciona mais. Isso 1910, 1920, aquelas primeiras mesmo. Então, aqui, deixa eu ver se dá para concluir. Dá. Então, olha, é um processo espontâneo, né, quando a gente fala de corrosão, portanto, ocorre em células galvânicas. Em células eletrolíticas, a corrosão também pode ser induzida. Tá?
Então, a corrosão é igual à região anódica, o metal, mais a região catódica, meio ou outra região do metal. Então, repare aqui, olha, a região anódica, bem destacada aqui, onde acontece a corrosão, aqui nesse parafuso, tá? E olha a região catódica sendo reduzida, né? Olha aqui como que ficam os arredores desse material, né? Olha essa troca acontecendo. Então, eu sempre gosto de trazer e deixar o mais visual possível a aula, né, para a gente entender, tá, visualmente, o que está acontecendo ali. Então, se a gente fosse pegar uma lupa, né, dessa ilustração, tá, vamos analisar agora aqui. Só que ali, aparentemente, ela está num ferro, numa madeira, desculpe. Aqui, ela já estaria no ferro, né? Então, quando a gente está falando, aí a gente já poderia até contextualizar como ferrugem, né, que seria exposto ao ar sem umidade. O ferro reage com o oxigênio, se oxidando e formando óxidos, né, aqui os diferentes tipos de óxido. Outro fator determinante é a umidade, né? O oxigênio e a umidade geralmente se combinam para promover a ferrugem. Então, vamos ver aqui. Olha aqui o anodo, tá? Que seria o ferro, os elétrons, para onde eles estão se deslocando aqui, olha. E aqui, essa região é a região catódica. Então, é justamente sempre tangenciando o cátodo que você vai ter a formação daquele composto do ferro voltando às suas origens, não é? Então, aqui é justamente a parte de transição, onde eu estou perdendo a energia. Então, nesse trecho aqui é onde há a perda de energia. E aqui o composto. Vocês lembram disso daqui, ó? Que eu falei aqui? Não é? Então, aqui eu tenho metal. Aqui, aquela região é onde está acontecendo o trânsito eletrônico, tá? E aqui eu estou retornando a algo bem próximo do que era aquele composto antes dele virar essa estrutura de ferro aqui embaixo. Tá? Isso tudo por conta do ataque de umidade, tá? Da água. Então, não sei se deu para ficar claro aqui, mas só para vocês entenderem de uma forma mais ilustrativa o que está acontecendo ali. Então, deixa eu ver se dá para finalizar aqui. Tá, eu vou até aqui, eu finalizo e libero vocês. Então, os óxidos de ferro recobrem a superfície, mas não a protegem de mais corrosão, pois não é uma camada de óxido protetora. Monitoramento da oxidação do ferro, se a gente for monitorar, a gente vai ver que há um aumento constante da massa da peça. Tá? Então, olha, o aumento de peso, tá? A corrosão, imagina uma corrosão acontecendo de uma forma constante. Então, imagina um ambiente qualquer sendo com uma umidade constante, né? Em função do tempo. Então, olha o aumento do peso desse óxido de ferro. Tá? Então, isso daqui só vai aumentando. Só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. A ferrugem em função do tempo. Tá? Porque não há formação de uma camada de óxido protetora quando eu estou falando do ferro. Diferentemente do alumínio. A corrosão do alumínio exibe uma característica muito importante, que é a camada de óxido formado, ela é protetora, tá? Então tá vendo essa camada aqui, ó? Ela acaba protegendo o alumínio. É por isso que você lembra que eu falei para vocês várias tubulações que nós tínhamos, né, de ferro, não é? Antigamente. Então hoje é mais provável você ver uma tubulação de alumínio, por exemplo. Aqui parece ser uma daquelas antenas, né, de alumínio. Elas duram mais, né, justamente por conta dessa camada de óxido protetora que se forma. Então, se você for monitorar, o que a gente vai ver? Que você tem um momento que vai surgindo, vai deteriorando o material, mas tem um ponto que ele estabiliza em função do tempo. Então, esse é o interessante de você trabalhar com alumínio quando ele está exposto a ar, à água e ao solo. A formação de uma camada de óxido protetora, tá? Que acaba recobrindo o material de forma natural.
de forma natural. É claro que aqui, como eu falei para vocês, eu não estou entendendo muito bem, mas parece ser uma antena de TV. Até aí tudo bem, uso doméstico, não é? Agora, é claro que quando a gente vai submeter o alumínio... Aqui ele está na CNTP. Aí, se você vai levar ele para um ambiente industrial, não tem jeito. Às vezes, você não tem como usar ele porque ele não vai suportar determinada pressão ou temperatura operacional. Mas, para fins domésticos, né, olha só a diferença do aumento de peso daqui do alumínio, devido a essa camada de óxido protetora que acaba recobrindo a peça, né? E olha aqui o comportamento quando acontece com ferro. Tá? Então, o alumínio é rapidamente oxidado quando exposto ao oxigênio da atmosfera e umidade, mas o óxido formado protege. Né? Então, acontece de forma mais rápida. Aqui, o processo é um pouco mais lento, mas contínuo. A perda, né, da estrutura do ferro, ela é contínua. É mais lenta? É mais lenta. Mas é por isso que demorou-se, né, a se tomar uma iniciativa de mudança. Pô, peraí, vamos experimentar novos materiais. Corrosão, gente, é tudo muito empírico, é tudo muito assim, tentativa e erro. É uma disciplina relativamente nova, não é? É justamente porque ela não foi aquela coisa que foi feita na academia, pesquisar e tal. Foi ao contrário. Viu o que não tinha. Primeiro viu-se o que não tinha que fazer, para depois entender como fazer. Né? Então foi muito aprendido na prática. Monitoramento da oxidação do alumínio, aumento da massa, tá? Isso aqui que é a passivação. Ah, tá. Isso aqui é importante destacar. O nome disso é passivação, tá? É justamente desse recobrimento de uma camada de óxido típico de uma peça de alumínio. Tá? Então, eu vou parar a aula aqui. A passivação é importante, ela com certeza aparece em algum momento aí no questionário de vocês.